Boa tarde, gente. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Nesse vídeo, nós vamos resolver alguns problemas de maneira funcional, né? E usar algumas técnicas um pouco diferentes, né? Então, o primeiro problema, que é você vou chamar aqui de inverter, tá? Inverter uma lista. A gente viu, né, que a gente podia fazer o seguinte: inverter uma lista vazia, e inverter uma lista não vazia seria inverter o final e concatenar e colocar o x, a cabeça da lista no final, né? Então eu vou ter que concatenar duas listas, né? Então, vamos cair aqui, né? Então, por exemplo, inverter uma lista 1, 2, 3, 4. Opa, calma aí. Então ele está invertendo, né, a lista. Só que o custo aqui para ele fazer essa concatenação, ele pode ser, ele não vai ser O de 1, ele vai ser, ele pode ser O de N, né? Tá? Então, como é que eu posso resolver isso aqui, né? Vamos ver aqui só como é que é implementada a concatenação, né? Então, vou botar aqui Prelude, Haskell, deixa eu ver aqui, ver se eu consigo encontrar aqui, mais, tá, então se você clicar aqui, né, tá, ó, então ele faz uma ele faz uma recursão, ó, na primeira lista, né? Então o custo aqui para concatenar vai ser proporcional ao tamanho dessa primeira lista aqui, né? Tá? Então eu vou gastar muito tempo, né? Então como é que eu posso fazer para ficar mais eficiente, né? Então eu vou fazer o seguinte: inverter xs, e eu vou chamar uma função chamada inverter auxiliar, passando xs e a lista vazia, tá? Então qual vai ser eu vou chamar aqui inverter acumulado, tá? Então o que é que eu vou fazer? Inicialmente eu quero inverter essa lista, e isso aqui seria eu diria aqui que seria uma parte já invertida, né? Já acumulada. Então o que é que eu vou fazer? Inverter acumulado. Quando eu chegar aqui na lista vazia, tá? No meu acumulado já vai estar toda a lista invertida. Então eu só faço devolver essa lista invertida. Aí agora eu vou fazer o passo indutivo, né? Se a lista não tiver se a lista não tiver vazia, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar essa função, certo? Vou tirar o x, tá? E vou adicionar o x no início da lista acumulada, tá?
Então, só para a gente ver como é que vai funcionar, né? Isso. A gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu desenhar aqui, né? Quando eu chamar a função inverter acumulado, passando 1, 2, 3 vazio, né? Então ele vai, essa lista aqui não está vazia, ele vai pegar o 1, né? Então ele vai chamar a função inverter acumulado 2, 3 e vai botar um 1 no início dessa lista. Aí ele vai continuar inverter acumulado, vai tirar o 2 aqui, né? Vai deixar só o 3 e vai botar o 2 no começo dessa lista. E aí ele vai tirar o 3, né? Ficar a lista vazia e vai botar o 3 no começo dessa lista. Quando eu chegar no vazio, o que eu disse é que no acumulado vai estar a lista invertida. Então ele vai devolver isso. Então ele vai devolver 3, 2, 1. Tá? Então essa ideia aí é você utilizar um parâmetro para ficar acumulando, né, o resultado. Então essa aqui é a ideia, né? Então deixa eu ver aqui. Vamos testar, né? Então, vou chamar aqui inverter acumulado 1, 2, 3, lista vazia. Então ele vai devolver a lista invertida, tá? Então vamos continuar, né? Agora eu quero fazer, tá? O problema lista acumulado, tá? Então, eu vou pegar aqui, né? A ideia, né? Você receber uma lista de uso e devolver a versão acumulativa dessa lista, né? Então, na versão acumulativa, né? O VK é a soma de todas as chaves até a posição K, né? Então, até o primeiro, né? A soma dá 1, a soma dos dois primeiros dá 3, dos 3 primeiros 6 e assim por diante, né? Então, uma maneira de fazer isso usando compreensão de listas, né? Eu podia pegar um i variando de 1 até n, né? Onde n é o tamanho da lista. E eu pegaria variar a soma do take i de xs, né? Então, o take ele pegaria o primeiro, depois os dois primeiros, os três primeiros, até os n primeiros e faria essa soma, né? Então, do jeito que está aqui, se eu pegar a lista acumulada 1, 2, 3, ele vai fazer a versão acumulada, né? Só que eu posso fazer essa versão acumulada aqui desse jeito que eu não estou aproveitando, né? O acumulado basta para eu calcular o acumulado até a posição 4, eu poderia utilizar o resultado anterior, né? Que até aqui é 6, somar mais 4 e encontrar o próximo, né? Então eu vou fazer essa ideia, né? De aproveitar os valores. Então eu vou fazer aqui um lista acumulada xs e vou chamar um lista soma acumulada. Uma lista soma, tá? E aí o que é que ele vai receber de parâmetros, né? Eu vou receber aqui a lista, tá?
E um outro parâmetro vai ser a soma acumulada dos elementos anteriores dessa lista, né? Então, como eu estou aqui no início da lista, eu começo com essa soma acumulada 0, tá? Então, vamos lá. List sum. Quando eu chegar aqui no vazio, tá? Eu vou devolver vazio. Né? Então, quando eu processei todos, eu devolvo vazio. Quando a lista não for vazia, tá? Então, esse acumulado aqui é o que veio antes do X, né? Então, quem eu vou colocar aqui na cabeça da lista vai ser o X mais o acumulado. Certo? E o restante da lista vai ser XS e eu passo aqui o acumulado mais X. Certo? Então, voltando aqui pro desenho, né? Quando eu fizer list sum 3, 4, 5, 0, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 3 mais o 0, vai ser o cabeça da lista, e o restante vai ser list sum 4, 5, acumulado mais x3. Aí agora eu vou fazer isso aqui, né? Então, 4 mais 3, 7. E vou chamar list sum 5, 7. Aí agora eu vou fazer 5 mais 7, 12. List sum vazio 12. E aí eu vou fazer o que aqui? Isso aqui vai retornar lista vazia, então ele vai retornar 3, 7, 12. Tá? Então eu vou ter aqui a soma acumulada, né? Então, note que esses dois problemas, né, até agora, a gente pode usar essa função, né, auxiliar, que vai ter um parâmetro extra, tá? Então vamos fazer só mais uma, que vai ser factors, tá? Também está aqui na lista do professor Ricardo, né? Então, deixa eu pegar aqui, né? O professor Ricardo Reis fez essa questão aqui, né? Propôs esse... Não é nessa lista. Tá. Então é nessa lista aqui, né? Ele recebe um número e você tem que devolver uma lista de tuplas que representa a fatoração do número em fatores primos, tá? Então, no caso aqui, esse número aqui, né, que é o 3.361.743, ele pode ser escrito como 3 elevado a 4 vezes 7 elevado a 3 vezes 11 elevado a 2, tá? Então você tem que escrever essa coisinha aqui, né? A primeira coisa, né, é como é que eu faço isso numa linguagem não funcional, né? Então a ideia do algoritmo da fatoração
né? Segue aquela ideia, por exemplo, você quer fatorar o 12. Aí você vai começar com. Você pode começar com o menor número, diferente de 1, né? Vai começar com 2 e vai ver. O 12, ele é divisível por 2? É. Então vai ficar 6. Aí eu continuo dividindo por 2. O 6 é divisível por 2? É. Divide por 2. O resto da divisão, né? O resultado da divisão dá 3. Note que eu comecei aqui no 2, né? Quando eu não consigo mais dividir por 2, né? Então eu vou passar para o próximo. Dividir por 3, 1. Quando eu chego no 1 eu paro e aqui eu tenho a fatoração do 12. Tá? Então se você pegar, sei lá, 42, aí você vai fazer, né? Dividido por 2, 21. Aí não dá mais para dividir por 2, né? Mas dá para dividir por... Aí você vai passar para o próximo, 3. 21 por 3, 7. Não posso continuar dividindo por 3. Aí eu vou para o próximo número. 2. Acabou, né? Já tirei todos os 2. Vou tentar dividir por 3, não dá mais. Se você... Claro que a gente vai seguir a ordem, né? Então a gente testaria o 4. Mesmo sabendo que não tem como o número que está aqui ser divisível por 4. Porque se ele for divisível por 4 é porque ele teria que ser divisível por 2, né? Mas a gente testa, não dá. O 5 também não dá. O 6 também não dá. E aí eu vou para o 7. 7 dividido por 7. O resultado dá 1. Então isso aqui vai ser a fatoração do 42. Né? Então a gente vai usar essa ideia aqui para fazer o algoritmo. Né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para fatorar, a gente vai fazer uma função conta in, certo? Que vai dizer que vai devolver, certo? Vai devolver, né, um número de vezes que o i divide o n, né? Então no caso aqui no 12 eu tenho um número de fatores, né? Então o número de fatores i, o número de fatores i na fatoração de n, certo? E a gente vai devolver também o n sem os fatores, tá? Então seria mais ou menos isso, né? Quando eu botasse, o que eu quero é que o conta 12, 2, ele me retorne 2 e que depois que eu divido o 12 por 2 duas vezes, vai sobrar 3. Então aqui é a sobra e aqui é a quantidade de vezes que esse número aqui divide o 12, né? Então vamos fazer essa função, né? Para fazer essa função, a gente vai fazer o seguinte. Tá, então eu vou ter um parâmetro extra aqui, que vai ser aquele acumulador, né? Que vai começar do 0. Então, deixa eu botar aqui acumulador. Então, se o módulo de n por i for diferente de 0, quer dizer que o n não é mais divisível pelo i, certo? Então eu vou devolver
o número de vezes que eu dividi, o n foi divisível por i, e o n atual, certo? Caso contrário, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer conta, quer dizer que ele é o n divide i, né? Então eu vou continuar, né, perguntando. O segundo parâmetro eu já vou dividir o n por i, né? Então vou tirar o fator i e o acumulado vou somar 1. Então, quando eu perguntar conta 2,12, deixa eu ver se eu salvei. Tá. Ah, 0, né? Então, ele deu esse resultado aqui, né? O 2 foi dividido 2 vezes, o que falta fatorar é o 3. Então, ele está me dizendo isso aqui, né? 2, 3. Se eu botar 2, 42, né? Vai ter um fator 2 e o que vai faltar a ser fatorado é 21, tá? Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Fatora n. Ó, então agora eu vou pegar e vou fazer uma função aqui chamada fatora, que vai receber o n e o i atual que eu estou tentando dividir, né? No caso aqui, seria esse carazinho aqui que eu estou guardando fora, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Quando eu chegar no n igual a i, esse meu algoritmo de fatório vai retornar uma lista vazia. Terminou a minha fatoração, tá? No caso aqui, essa função fatora, ela já vai gerar as tuplas, tá? Que essa é a minha função auxiliar. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero fatorar n por i, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui de B, tá? Vou chamar aqui B e aqui n', certo? Isso aqui vai ser o resultado de conta e, tá? Conta aí, n 0, tá? Então vou só testar aqui um negócio que é o seguinte, ó. Eu vou perguntar assim, conta, sei lá, quantas vezes o 5 divide 42? Ele vai dizer nenhuma e o número continua 42, né? O que precisa ser fatorado. Então eu vou usar esse fato, né? Eu vou chamar aqui recursivo, né? Conta o número n0. Aí aqui eu vou fazer a seguinte pergunta. Se o meu b for 0, quer dizer que ele não conseguiu dividir o n pelo i. Então, vou fazer fatora, manter um n, né? E chamo i mais 1. Caso contrário, é que ele tem um fator, né? Então, eu vou criar uma tupla aqui, i, b, que é a quantidade, né? E vou chamar recursivamente fatora
n' e mais um, né? Que eu tenho que ir sempre pro próximo, né? Então, deixa eu fazer aqui, né? Fatora, aí eu passo o número e o primeiro fator, né? Aqui. Então ele fez a fatoração do 42. Aqui ele fez a fatoração do 2. Então, para terminar, né? Eu boto para saber os factors de n, basta eu chamar fatora o n começando do 2. Então, eu vou chamar factors 42, 12 e do valor que tem lá, né? 336174, tá? Então ele encontrou também aqui, ó, a fatoração que a gente está procurando, tá? Então note que a gente ficou mais difícil, né? Mas a gente conseguiu resolver o problema da fatoração só usando funções, né? E sem ser funções com efeito colateral, né? Sem mudança, né, de variáveis, sem usar o paradigma imperativo, tá? Vou botar desse jeito. Então pronto, isso aqui são os problemas que eu queria falar dessa técnica, né? E agora a gente vai ver aqui esses dois problemas que envolvem os módulos, né? Então, o primeiro é o problema Josephus, né? Então, esse problema aí tem uma história, né? Você pode ler essa historinha, que ele é atribuído, né? Esse problema é atribuído a um historiador judeu, né? Chamado, século I, chamado Josephus, né? De acordo com o relato, né? Nesse cerco, ele e seus 40 soldados foram encurralados. Sem chance de fuga, né? O grupo decide pela morte no lugar da rendição. Então, eles formam um círculo, né? E eles decidem lá um valor K, né? Então, eles pulam K-1 e depois a pessoa que está na posição K-1 mata a pessoa que está na posição K, tá? Aí o processo continua até restar 1, né? Reza a lenda, né, que graças ao talento dele, né, matemático, ele conseguiu escapar do cerco calculando a posição correta, né? Então, por exemplo, nessa simulação, deixa eu ver aqui, né? Nessa simulação aqui, né? Se eu tivesse 5 soldados, né? Aí e o K fosse 2, né? Então eu vou ter que matar cada 2, né? Então 2 vivos, né? Então esse cara aqui é pulado, esse que morre. Esse é pulado, aí depois esse morre. Esse é pulado e esse morre. Esse é pulado e esse morre. Então, se ele ficasse na posição 3, ele ficaria vivo, né? Então, deixa eu ver aqui. Né? Então, se ele ficasse na terceira posição, né? Considerando esse 1, 2, 3 a posição no círculo, né? Ele ficaria vivo, tá? Só outra coisa aqui, né? Ó. Se o n fosse 7, então esse cara morria, depois esse eu pulo esse, mato 1, pulo 3, mato 5, pulo 7, mato 3, né? Então ele teria que ficar na posição 7. É isso? Depois a gente vai testar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pula esse, mata esse, pula esse, mata esse, pula esse, mata um. Pulo 3, mato 5. Pulo 7, mato 3. Então eu teria que ficar na posição 3, né? Esse problema aqui, né? Se você já tiver feito estrutura de dados, né, e tal, ele é um bom exemplo de fila, né? Para usar a fila, né? Então, e nesse caso aqui a gente vai usar a fila também, né? No caso aqui, a nosso exemplo aqui tem uma fila, certo? E essa fila aqui, né, é uma fila de qualquer tipo, né? Parâmetro A, tem os métodos, né? Tem as funções aqui em fila, desenfila, pega o primeiro da fila, devolve uma fila vazia, testa se a fila está vazia e cria uma fila a partir de uma lista, né? Então a gente vai usar esse módulo aqui, né? Para fazer o problema. Então vamos seguir aqui as dicas, né? Você vai receber um N, um K e você tem que dizer quem vai ser o cara que. Qual é a posição que o José tem que ficar, né? A primeira função que a gente vai fazer né, aqui, seguindo essas dicas, é o pula, tá? Então o que é esse pula? Ele vai. Então, quando eu fizer aqui pula 2 e eu tiver a fila aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai pegar esse cara. Eu vou ter que pular, né? Então ele vai continuar vivo, então ele vai pro final da fila. Pula 2, né? Então vou pular mais um. Tá, então o resultado de pula 2 essa fila aqui vai ser essa fila aqui. Tá? Então, só pra gente fazer aqui passo a passo, pra gente ver como é que a gente vai implementar isso, pula 0 uma fila, mantém a fila do jeito que tá. Certo? Pula uma fila, ele vai tirar o cara do começo, né? Vai pegar o cara do começo e colocar no final, né? Então vai ficar 3, 4, 5, 1. O pula 2, certo? Eu posso fazer da seguinte maneira: eu vou pegar o resultado do pula 1, pegar o primeiro e jogar para a última posição. Certo? Então eu vou fazer essa brincadeirinha, né? Então, vamos lá, né? Eu vou ter que dar um import no meu módulo, né? Esse módulo, deixa eu só ver aqui, copiar aqui, né? Copiar. Esse módulo aqui, ele vai, no caso, ele vai estar na mesma pasta lá no meu, lá no Moodle, né? Então você não vai ter. Agora, como eu estou testando aqui, eu vou ter que botar, né? Então, quando eu carregar aqui, ele já vai. Deixa eu ver se. Opa!
Não, peraí. Vou fechar aqui. Salvar. Então, quando eu carregar, ele já carregou, né? O módulo lá. Então, eu vou fazer a primeira função que ela pula, né? Então, pula 0, uma fila. Ele vai devolver uma fila, tá? Então, pula. Ele vai receber um inteiro, uma fila e vai devolver outra fila, tá? Pula n que, tá? Agora que eu vou fazer aqui a minha coisa, né? Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, como eu tinha dito, né? Eu vou pegar, eu vou chamar recursivamente aqui para n-1. Aí eu vou obter uma fila, né? Depois eu vou pegar o primeiro dessa fila e depois eu vou tá, então aqui eu tenho essa fila, né? Eu peguei o primeiro, né? E aí eu vou desenfilar o primeiro, né? E depois eu vou dar um enfilar. Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui os parâmetros, né? Tá. Então, para colocar na fila, né? Eu vou botar o X e a fila que eu quero colocar, né? Que vai ser o Q2. Então, isso tudo aqui, ó, vai ser o processo para fazer o pulo, né? Então, eu chamo para n-1, pego o primeiro, tiro o primeiro, né? Que eu só fiz pegar, e aqui coloco o primeiro no final, né? Da fila. Então, se eu carregar aqui, né? Deu certo. E eu posso testar, né? Pula 2, make kill. 2, não sei se vai certo. Eu não tenho essa função. Eu não fiz essa função. Oh, meu Deus. Deixa eu pegar lá. Tô com preguiça aqui. Eu vou botar aqui, tá? E vou botar essa. Vou exportar aqui no módulo. Tá? Fiz. Tá. Carreguei. Ele tá dando. Ele tá dando problema com. Ele tá dando problema com. Peraí. O negócio tá diferente lá. Então, carreguei aqui. Isso aqui você não se preocupar não, né? Porque a função já tá no... Então, eu vou pular 2. Então, o que aconteceu? Eu pulei 1 e o 2, né? E o 1 e o 2 foram pro final da fila. Pula 3, ele vai pular 1, 2, 3, né? Então, beleza. Fiz a primeira função. A segunda função que ele chama é simula, tá? Então, simula, ele vai devolver o último elemento, né?
devolve o último número que resulta do processo, desse processo, né? Então, eu vou ficar simula e eu tenho um K e uma fila, tá? Lá no Moodle, eu tenho a opção size, tá? Na fila. Então eu vou perguntar o seguinte, ó. Se o tamanho da fila for igual a 1, é porque ele é o... Eu vou fazer aquele processo de matar, né? Pular, matar, pular. Então se restar 1, então ele é que vai ser o sobrevivente. Caso contrário, ele tem mais de 1, então eu vou ter que fazer o processo, né? Então, o que vai ser o processo? Eu vou gerar uma fila 1 usando pula K-1 a fila original, certo? Em seguida, eu vou matar o, né? Você remove da fila, né? O cara que está na primeira posição, que seria o cara na posição K. Então vai ser the kill Q1. E aí você já removeu um, né? Então você vai continuar simula K com essa nova fila. Tá? Então vamos ver se vai dar certo, né? Isso aí. Esse módulo aqui está muito completo, né? Não tem essa opção também. Lembrando que esse módulo aqui é o local, né? No mundo tá bem bonitinho. Consertei aqui o módulo, né? Então deixa eu ver se vai dar certo agora. Eu não botei, né, para exportar. Pronto. Então, deixa eu ver aqui. Simula 2 make kill. Então, o processo, né? Quem vai sobreviver vai ser o 3. Você pode dizer, professor, tá meio complicado, né? Eu entender o que está acontecendo, né? Então, você pode dar um import debug.trace. Então você, né, tem essa biblioteca, né? Debug.trace Haskell. Então você pode ficar acompanhando, colocando aqui, né? Tracing fila tá assim, fila depois do pulo e trace fila depois da retirada. Então
Vamos ver o que acontece aqui. Então, ele pula 2, né? Então, no caso do 2, né? Ele vai pular 1, então vai ficar assim. E aí eu removo 2, ficou assim. Aí eu vou pular 1 e remover 1. Pular 1, remover 1. Pular 1, remover 1, vai restar só o 3. Tá? Então, se eu simular lá no jogo tinha 41 pessoas, né? E vamos supor que era 2. Ele tinha que ficar na posição 19 para sobreviver, né? Eu vou tirar isso aqui, tá? Isso aqui era só pra gente ficar acompanhando, se quiser. E o problema final, né? Josefos NK, eu vou chamar a função simula, passando K, e aqui eu vou criar a fila de 1 até N, certo? Então eu posso carregar, né? Então Josefos 5, 2, 3, tá? Então a gente conseguiu resolver, né? Aqui tem uma certa, né? Eu sequenciei algumas coisas aqui, né? Algumas ações, né? Que eu fiz uma coisa, depois outra, né? E pronto, resolvi o Josefson. Agora eu vou resolver esse isograma, né? Então, esse isograma é um problema que diz o seguinte: uma palavra é um isograma, né? Uma frase, né? Se é uma frase sem nenhuma letra repetida. No caso, pode aparecer mais de um hífen, ou mais de um espaço. E aí eu botei aqui como dica você usar o set, o tipo de dado, né, o módulo set. Então eu vou botar aqui a dica, né? E aí o que é que eu vou fazer? Vamos lá. Isograma, uma lista aqui de string, certo? Então o que é que a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou deixar só as letras, certo? Então se eu quero deixar só as letras, eu vou dar aqui um import char. Eu vou botar um import char e eu vou usar uma função que tem aqui, né? No módulo char, que é essa função aqui, essa função aqui, que ele retorna verdadeiro se é uma letra. Então se for hífen, espaço, ele remove, tá? Então eu vou fazer isso aqui, né? Então filter isLetter xs, tá? Então se eu fizer isso aqui, eu já removi, não deixei as letras, tá? Só que eu não li, né, a questão aqui. A questão diz que ele não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Então você pode transformar tudo para minúsculo, tudo para maiúsculo, né? Então vou fazer isso. ZS map to lower ys, tá? Então
se eu tiver aqui, né, a palavra lá, alfabeto, ele vai botar tudo para minúsculo, né, e removeu e tal. Aí agora eu quero saber se não tem nenhuma letra repetida, tá? O que é que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um conjunto a partir desses caracteres aqui que eu filtrei e botei para minúsculo. E aí o que é que eu tenho? O conjunto, o conjunto não tem repetição, né? Por definição. E nem vai importar a ordem, né? Então ele vai criar esse conjunto. Eu vou até imprimir aqui, né? Então o que é que vai acontecer? Quando eu chamar essa função, ele vai criar a partir desse conjunto de letras, ele vai criar esse conjunto. Note que, né, vai ter o A minúsculo, o B, o E, o F, o L, o O e o T. E o A, que apareceu duas vezes, só vai ter um conjunto, né? Ele só vai aparecer uma vez, tá? E aí, como é que eu vou fazer para saber se todas as letras só apareceram uma vez? Aí eu vou usar aquela outra função que tem aqui, que é o setSize. Então, se o set.size do conjunto S for igual ao tamanho da lista ZS, né, depois que eu botei tudo minúsculo, tá? Então quer dizer que a palavra é um isograma. Então, vamos carregar aqui, né? Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Isograma, a palavra falei, é um isograma. Porque eu vou gerar um conjunto a partir desses caracteres e vai ter o tamanho 6. Tá? Outro exemplo aqui que tem, por exemplo, então, A, B, C, D, E vai ser um isograma. Se eu colocar o C aqui, vai deixar de ser. Tá? Então, isso aqui é uma maneira. Já me facilitou porque eu já usei eu usei esse módulo 7. Como é que seria resolver esse problema usando o módulo map? Então, vou usar também o import qualificado. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um map a partir desses caracteres, né? Essas duas coisas aqui, essas duas operações aqui eu vou continuar fazendo, tá? Mas agora eu vou criar um map a partir desses caracteres aqui, né? Se você for para essa apostilazinha aqui, né? Ele tem uma parte aqui que ele fala do map, tá? Ele fala do map e tal. Então ele tem uma função aqui que a gente vai usar que ele chama aqui map from list with. Então como é que essa função trabalha? Você vai passar aqui uma lista de tuplas, né, onde tem chave, valor, e quando tem mais de uma tupla com a mesma chave, eu combino os valores associados somando, tá? Então o que é que eu vou fazer, né? Eu vou usar aqui map from list, deixa eu ver se é assim, with
com a soma. E aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma lista de tuplas com então eu vou pegar cada caractere, né, depois que eu filtro e tal, e vou criar uma lista de tuplas C1. Na hora que eu combinar isso aí, o que é que vai acontecer? Ele vai gerar, né, uma lista aqui, né? Note que quando eu combinar, né, no map, ele vai ter uma ocorrência do A, uma ocorrência do B, duas ocorrências do C, uma ocorrência do D e uma ocorrência do E. Então esse meu map aqui, ele vai fazer isso aqui para mim sem precisar fazer nada, né? Claro que ele ainda vai fazer isso aqui de uma maneira eficiente, né? Então, depois que eu terminar tudo isso aqui, como é que eu verifico se ele é um isograma? Ele tem que, para cada caractere, né, só aparecer uma única vez. Então eu vou fazer aqui um map to list, e aí eu vou gerar a lista, tá? Então eu posso fazer assim. Então eu volto a ter minha lista, né? Eu tiro lá do map. Peraí. Ele devolve uma lista, né? E agora eu posso percorrer essa lista aqui perguntando se todo mundo aqui é 1, né? Então eu posso fazer aqui posso pegar aqui, né? Chave valor e perguntar se o valor é igual a 1 e se todo mundo é igual a 1, né? Então essa palavra aqui não é o isograma, mas se eu tirar o C, ela vira um isograma, tá? Então basicamente é isso, né? Você pode usar esses módulos, né, para resolver esses problemas, né? E a dificuldade vai ser resolver os problemas, né? Então é isso, gente.